Olá, meninada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez juntos aqui, né? Uma aula de matemática, professor Alírio, a turminha do 5º ano hoje, tá bom? Vamos, primeira coisa, vamos ver o que a gente viu na última aula? Ó, bom, hoje nós vamos falar de classificação dos triângulos, tá? Mas na última aula, né, fazendo uma revisão rápida aqui, na última aula a gente falou de circunferência e círculo, estão lembrados? Que existe uma diferença, né? Circunferência é o contorno, círculo é essa região aqui dentro, tá bom? O que mais que a gente falou na última aula? Ah, sim, nós falamos do raio. Lembra que eu fiz aqui em cima? Fiz para vocês, nós traçamos uma circunferência usando o compasso. Lembra disso? A abertura do compasso é o raio, né? Da nossa circunferência. Põe o compasso aqui no meio e traçamos a circunferência aqui em volta. Lembra disso? Essa distância do centro até a extremidade aqui é o chamado raio. E quando ele passa pelo centro, ou seja, 2 vezes o raio, é o nosso diâmetro. Nós falamos também quando eu tenho uma circunferência em volta do meu polígono, quando eu tenho uma circunferência dentro do meu polígono. Como a referência é o polígono, né? Então, se o polígono está dentro da circunferência, ele está in. In, prefixo in, significa dentro. Então, o nosso polígono está inscrito na circunferência. E o outro, circunscrito. Circundar é ao redor, em volta, né? Então, é quando o meu polígono está em volta da circunferência. Lembram disso? Eu acredito que sim. Bom, vamos então à aula de hoje, que é classificação dos triângulos. O triângulo, como vocês sabem, é o menor polígono possível que a gente pode fazer. Lembrando que polígono é aquela figura formada por segmentos, por pedacinhos de reta, né? Que se juntam, ok? Se unem, né? Nesses cantos aqui que são chamados de vértices. E a menor figura que a gente consegue fazer é o triângulo, tá? Bom, vamos lá. Como é que eu posso classificar os triângulos, né? Olha lá, o rapaz está na dúvida ainda. Só agora, depois no final ele vai tiramos essa dúvida dele, né? Ele fala assim para nós, ó. Classificação. Primeira coisa, o que significa a palavra classificação? É distribuição por classe, categoria, grupos, né? Então, classificar os triângulos, vamos dividir em grupos. Mas que tipo de grupo? Com características semelhantes, feitas segundo determinados critérios. Isso é uma classificação. Vamos lá. Triângulos são figuras geométricas planas com 3 lados e 3 ângulos. Temos que entender isso também. Tá. Triângulos, figura geométrica com 3 lados. Tá? Eu tenho 2 classificações que a gente pode estar trabalhando com o triângulo. A primeira classificação seria com relação aos lados e a segunda classificação com relação aos ângulos. Então, professor, nós vamos dividir em 2 grandes grupos? Sim, nós vamos ter o grupo que a gente vai classificar com relação ao lado, e depois no segundo momento a gente vai classificar eles com relação aos seus ângulos, né? Que acabou de falar, que é uma figura que tem 3 ângulos, tá? Vamos lá. Primeiro, a classificação dos lados. Quando a gente dividiu em 2, a gente colocou lados e ângulos. A dos lados, ela se divide agora em outras 3 categorias. Que categorias são essas, professor? Eu tenho 3 tipos de triângulos que a gente pode definir, tá? Eu tenho o triângulos equiláteros, nós temos os triângulos isósceles e temos também os triângulos escalenos. Então, equilátero, isósceles e escaleno. Nós estamos falando de medida dos lados, tá bom? Vamos lá. O primeiro deles que a gente vai estudar é o equilátero. O que seria, então, um triângulo equilátero? O triângulo equilátero possui todos os lados congruentes. Na geometria a gente evita de falar a palavra igual, tá? A gente usa essa palavra congruente, que é quase a mesma coisa, tá? Congruente. Tem a mesma medida, mesma dimensão. Isto é, todos os lados do triângulo possuem a mesma medida, a mesma dimensão. Com cada lado do nosso triângulo tem a mesma medidazinha, tá bom? Vamos lá. Exemplo de um triângulo equilátero, professor. Está aqui, ó. Esse é um desenho de um triângulo equilátero. Se você for ver, a medida desse lado é igual à medida desse lado, que é igual à medida do outro. Dentro da geometria também, e vocês vão ver isso no livro de matemática de vocês, a gente usa esse sinalzinho. Tá vendo aqui, ó? Fez um risquinho, né? Alguém devia estar perguntando, o que é esse risquinho, professor? Esse risquinho indica o seguinte, que esse lado tem a mesma medida daquele, que por sua vez tem a mesma medida desse. Ah, então eu entendi. Os 3 lados têm a mesma medida? Isso mesmo, tá? Então, esse risquinho é uma simbologia dentro da geometria para não ter que ficar escrevendo, olha, os 3 lados são iguais. Então, ele faz um risquinho, tá bom? Quem é o próximo?
Vamos lá? Então, em relação aos lados, o nosso próximo da lista é o triângulo isósceles. Vamos falar do isósceles agora? Vamos. Quem que é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles possui pelo menos dois lados congruentes, ou seja, possuem dois lados iguais e um diferente. Não são só três? São. O outro eram três iguais. Esses são só dois lados iguais. Vamos ver? Aqui a representação dele, ó. Tem um triângulo, ele é isósceles, tá? Quem que disse que ele é para mim que ele é isósceles, professor? Esses risquinhos aqui, ó. Não tem dois risquinhos daqui? Não tem dois risquinhos do lado de lá? Então, os dois têm a mesma medida. E o terceiro lado? O terceiro lado tem uma medida diferente. Ainda com relação aos lados, nós falamos do equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais, não foi? Sim. E agora nós vamos falar do escaleno. O triângulo escaleno, tá? É o triângulo escaleno que possui todos os seus lados diferentes. Ninguém é igual a ninguém. São três lados com três medidas diferentes. Ele recebe esse nome. Ou seja, cada lado tem uma medida diferente. Vamos ver? Olha aqui, ó. Esse é um triângulo escaleno. Esse lado, né, a gente está percebendo que é menor que esse. E esse lado também não tem a mesma medida do lado de cima, são medidas diferentes. E aqui o que ele fez? Ele usou a simbologia, ó. Um tracinho, só tem esse com essa medida. Dois tracinhos, quer dizer que esse lado tem medida diferente daquele. E embaixo, três tracinhos. Então, triângulo escaleno, três lados diferentes. Bom, lembrando, lá atrás eu comecei falando, ó, o triângulo tem duas grandes classificações, dois grandes grupos, né? Com relação ao lado. Agora nós vamos falar com relação aos ângulos, tá bom? Bom, vamos lá. Com relação aos ângulos, ele também divide em três de novo, ó, três divisões, tá? Triângulo acutângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo. Alguém deve estar falando, professor, esses nomes são difíceis, né? Pouquinho, mas depois você vai acostumando. Agora presta atenção. Como é que eu sei que ele está falando do ângulo? Porque a palavra, ó, o nome termina com ângulo. Ângulo, ângulo, ângulo. Percebeu? Acutângulo, que significa ângulo agudo. Retângulo significa ângulo reto. Obtusângulo significa ângulo obtuso. A gente já estudou sobre ângulos anteriormente, mas nós vamos falar de novo, tá? Triângulo acutângulo. Então, o que seria? O triângulo acutângulo possui todos os seus ângulos internos menor do que 90. Então, menorzinho do que 90, né? 90 graus é assim, não é? É o L, né? É a parede, né? Então, menor do que 90 graus. Ele é um ângulo agudo, ou seja, a medida de cada ângulo interno é um ângulo agudo. Então, em vez de falar ângulo agudângulo, que não ficaria legal, talvez, né? Nós chamamos de ângulo acutângulo, tá bom? Legal. Dá um exemplo, professor. Está aqui, ó. Dei um exemplo para vocês. Esse ângulo tem 63 graus, 4, aquele 45, esse 71,6, tá? Então, são todos os três ângulos menores do que 90 graus, tá bom? Tranquilo. Vamos para o próximo? Ah, tá mostrando, né? Dando uma ênfase em nossos ângulos aqui, tá bom? O próximo da lista, depois do acutângulo, é o triângulo retângulo. Como eu havia falado, retângulo vem, né, da palavra reto. O triângulo retângulo apresenta em um dos seus ângulos internos um ângulo de 90 graus. É a famosa L, né? O Lzinho, né? O L, a parede, né? Então, ou seja, é um ângulo reto, tá bom? Vamos lá? Aqui, ó, desenho do triângulo, né? E ele tem um ângulo reto, destacando ele aqui para vocês, olha lá. Esse é um ângulo reto. Lembrando, um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, com certeza os outros dois serão menores do que 90, porque senão não consegue, a gente não consegue a formação da figura do triângulo, tá bom? Bom, quem mais? Tem mais um? Tem, ó, o terceiro. Quem que é? Obtusângulo. Vamos falar dele um pouquinho? O triângulo obtusângulo possui um dos seus ângulos internos com medida maior do que 90, né? E menor do que 180, porque senão também não tem condição da existência do triângulo, tá? Ou seja, um ângulo obtuso. Passou de 90, 91, 92, né? Ele é chamado de obtuso. Quem que é obtuso? Esse aqui, ó, 126 graus. Vamos destacar ele, tá aqui, ó. 126,9 graus. É um ângulo obtuso? Sim. Lembrando, se o ângulo é obtuso, consequentemente, os outros dois são menores ainda. São bem pequenos, tá? Porque existe um limite para a gente
construir, né? Você imagina, eu começar a aumentar demais, vai ficar quase uma reta alcançando a outra aqui, tá? Então, triângulo obtusângulo. Hora de revisar. Vamos fazer uma revisão? Bom, vamos lá. Resumo da nossa aula. Nós estamos falando da classificação dos triângulos. Tá. Então, hoje você aprendeu a classificação dos triângulos. Tem duas grandes classificações, ou dois grandes grupos, né? Que são, aprendemos que eles podem ser classificados em dois grupos, quanto à quantidade de lados e quanto à medida dos seus ângulos. Lado, ângulo. Triângulos, tá lá. Lados e ângulos. Aqui, dividimos em três grupos, não foi isso? Quem são eles? Os equiláteros, os isósceles e os escaleno. Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E escaleno, os 3 lados com medidas diferentes. Já do lado de lá, com relação aos ângulos, eu tenho os triângulos acutângulos, os triângulos retângulos e os triângulos obtusângulos. Acutângulo, cujo ângulo menor do que 90. Triângulos retângulos, de ângulos retos, 90 graus. E os triângulos obtusângulos, quando o ângulo é maior do que 90 graus. Nota 10 para quem acertou, não é mesmo? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Com relação às nomenclaturas, os nomes, à medida que você for fazendo, você vai memorizando esses nomes, vai decorando o nome que cada triângulo recebe, tá? Não preocupa, preocupem-se em entender. Lados, ângulos. Tenho 3 do lado de cá, 3 do lado de lá. Então são 6 no final, né? São 6 categorias diferentes. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Leve isso para a sala de aula, leve isso para a professora de vocês, né? A aula tem o objetivo de ajudar você na escola, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima aula.